Olá, pessoal! Estamos hoje aqui com vocês para tratar de mais um tema, preparando as mulheres para conceber com segurança. E o tema de hoje, ele é interessante porque muitos imaginam que ele só ganhe importância ou relevância quando a mulher já esteja grávida, ou que ele só tenha sentido de se pensar a partir da segunda gestação. E isso é um grande equívoco. Vocês vão ver no conteúdo de hoje a importância que devemos dar desde os primeiros aconselhamentos, desde aquela mulher que planeja engravidar com segurança, a respeito da sua compatibilidade sanguínea, em especial as questões relacionadas ao fator RH. Então, hoje nós trouxemos para vocês a temática da imunização RH, mas eu gostaria de deixar bem claro que não se trata de uma apresentação obstétrica voltada ao manejo das repercussões negativas sobre a criança, e sim o conceito da imunização RH no que diz respeito à identificação antecipatória desses fatores de risco e das abordagens preventivas que devemos ter frente aos riscos identificados. Portanto, o conteúdo de hoje é voltado justamente para o preparo pré-concepcional que nós temos trabalhado aqui desde o início em todas as nossas atividades. Mais uma vez, lembrar que a parceria inequívoca e o papel fundamental que a atenção básica tem em todas essas abordagens que nós trazemos aqui, não deixa dúvida que é um atributo da atenção primária em saúde zelar pela identificação de gestantes com fator RH negativo e as perspectivas de imunização que se impõem para essas mulheres. Mas aqui nós estamos convidando para uma visão um pouquinho mais arrojada e vocês vão entender onde eu quero chegar. A princípio, todo e qualquer indivíduo deveria conhecer qual é o seu tipo sanguíneo ou o seu grupo sanguíneo. Se nós perguntássemos numa sala de profissionais de saúde hoje, quem sabe o grupo sanguíneo, talvez muitos levantassem as mãos. Mas eu já tive a experiência de palestrar numa escola, por exemplo, onde quase ninguém sabia o seu grupo sanguíneo, eu não sabia referir esse grupo sanguíneo. Já tive a oportunidade de palestrar em empresas, ou até mesmo dentro do hospital, tá? Para um público-alvo mais plural, envolvendo funcionários, o cuidado de saúde da mulher, e nós percebemos que as pessoas desconhecem o seu grupo sanguíneo. E esse, na verdade, é um informe relevante não só para quem deseja engravidar em algum momento ou futuramente, mas para a saúde individual. E aqui eu gostaria de salientar as oportunidades onde, classicamente, nós poderíamos ter acesso a essa informação. Então, todo indivíduo, gente, ao nascer, enquanto ainda RN, recém-nato, se ele nasce no ambiente hospitalar, no ambiente de casa de saúde, ele tem o seu grupo sanguíneo testado. Então, documentos de alta hospitalar, documentos relacionados a dados maternos e de recém-natos, a caderneta do recém-nato devem conter essa informação. Então, o grupo sanguíneo faz parte da identidade de nascimento do indivíduo. Isso é muito interessante que saibamos, porque às vezes as pessoas não sabem onde buscar essa informação. Outra informação importante, o nosso grupo sanguíneo não mudará ao longo da nossa vida. Ele é uma marca de identidade, como eu já citei, e não é mutável. Então, se eu nasci e na minha caderneta de saúde, de recém-nascida, que por sinal eu tenho a minha até hoje, viu, gente? Eu tinha uma mãe zelosa que guardou todos os meus documentos no momento em que eu nasci. E eu tenho a condição de verificar ali o meu grupo sanguíneo. E ele vai ser o mesmo para o resto da minha vida.
eu posso até curiosamente ser testada novamente em outros contextos de saúde, mas ele não mudará. Então, o grupo sanguíneo do indivíduo vai ser sempre o mesmo para a vida toda. Outro momento interessante em que muita gente acaba fazendo teste de grupamento sanguíneo, testagem de tipificação sanguínea, são os procedimentos cirúrgicos eletivos. Muitas vezes são solicitados, dentre os exames pré-operatórios, o grupo sanguíneo fator RH. Então, é interessante que vem a solicitação, grupo sanguíneo fator RH, porque o tipo sanguíneo, a tipificação sanguínea, ela é composta por dois sistemas, que vocês verão aqui no decorrer, o sistema ABO e o sistema que envolve o fator RH. Outro momento em que as pessoas também têm a oportunidade de ter o seu tipo sanguíneo testado é numa situação emergencial. Imagine você dando entrada numa intercorrência, num acidente, num trauma, numa das nossas unidades emergenciais da rede pública. Um dos primeiros exames que é solicitado na entrada do indivíduo é justamente o seu tipo sanguíneo. Isso porque, não raro, gente, em situações como essa, pode haver necessidade de uso de sangue, e um dos princípios fundamentais de uso de hemotransfusão é justamente a identificação da compatibilidade sanguínea. Toda mulher que vai ter seu bebê em ambientes de saúde ou hospitalares, sejam eles casa de parto, ou maternidades de baixo risco, ou ainda de alto risco, ou unidades hospitalares maiores, essas mulheres terão, no momento da assistência ao abortamento e ao parto, o seu grupo sanguíneo identificado, a sua tipificação sanguínea realizada. Importante que a gente saiba disso, porque, infelizmente, pessoal, nós temos visto uma certa negligência em relação ao momento do abortamento. Ainda que no momento do parto isso seja lembrado, ganhe sua importância, até pela questão da compatibilidade entre mãe e bebê que estão nascendo, ajudando na identificação e nas prevenções necessárias, mas eu diria que na etapa da assistência ao abortamento também. E às vezes, quando a mulher passa por um processo de abortamento espontâneo, por exemplo, isso não é salientado, isso não é atentado. Nós citávamos no programa desenvolvido pela Maternidade Climério de Oliveira, quando ainda estávamos atuando por lá na gestão de ensino e pesquisa, da importância de incluir essa análise num programa, por exemplo, como o Atenas, de atendimento extra-hospitalar ao abortamento, porque é necessário que saibamos identificar nestes momentos as mulheres que tenham o seu grupo sanguíneo, o seu tipo sanguíneo com fator RH negativo, para que vocês percebam mais adiante no decorrer do conteúdo a importância de fazer a prevenção, o uso adequado e no momento oportuno da imunoglobulina anti-D, que carinhosamente se tornou e ficou conhecida como vacina do pós-parto, mas vocês vão perceber que é muito mais do que isso, vai muito além, tá? Toda mulher, quando faz o pré-natal instituído numa unidade de saúde, ela precisa ter o seu grupo sanguíneo, sua tipificação sanguínea realizada. Isso porque, antigamente, essa abordagem sobre o grupo sanguíneo era muito direcionada para o pós-parto, mas vocês vão ver que, à luz do conhecimento atual, em algumas circunstâncias, se faz necessário saber esse grupo sanguíneo ainda na gestação, mesmo precocemente. Imagine você, uma mulher que tenha engravidado, não tenha dado tempo ainda de sequer fazer os exames pré-natais adequados, desconheça seu grupo sanguíneo e sofra um abortamento. Já comentei com vocês a importância de ser verificado isso mesmo nesse contexto. Então, o pré-natal como um todo, do seu início até o seu final, em algum momento, essa mulher precisa fazer a tipificação sanguínea, de preferência, logo dentre os primeiros exames, não sendo necessária a repetição da tipificação sanguínea, porque, como eu já lhes disse, ela não modifica-se. Então, se a mulher tem
esta informação comprovada por algum documento, exame, cartão de identificação de parto anterior, ou da sua caderneta de nascimento, ou ainda uma carteirinha de doação sanguínea, enfim, algo que realmente comprove e dê segurança ao profissional assistente de qual é esse grupo sanguíneo. Se tivermos esse documento em mãos, não precisaríamos, a princípio, repetir, porque não se modifica, mas devemos ter acesso a essa informação e ela deve constar na caderneta de pré-natal, no cartão da gestante. E outra oportunidade que eu considero muito interessante, que eu fiz questão de trazer aqui para a nossa apresentação de hoje, foi o fato de que quando vamos doar sangue, nós repetimos essa tipificação. É feita essa avaliação, sendo liberada uma informação com grupo sanguíneo, sistema ABO e fator RH, tendo a nossa tipificação sanguínea completa. E eu achei bacana a gente trazer esse aspecto relevante da doação sanguínea, porque além de estarmos fazendo um ato benéfico, um ato comunitário importante para a sustentabilidade da nossa saúde, afinal, tantas são as necessidades e demandas hoje emergentes quanto ao uso de sangue, que nós precisamos garantir o aporte e os estoques das nossas redes de apoio de hemotransfusão. E aqui um destaque, obviamente, para a nossa sede MO no sistema público, que é o Hemoba, que é um centro não só de excelência no assunto, de referência para todo o Estado, mas eu diria que também, do ponto de vista assistencial, é essencial para que tenhamos aí condições de dar atendimento às inúmeras demandas que nós temos para o uso de sangue e hemoderivados. Aqui uma pequena lista para quem se interessar em algum momento aí em ser doador de sangue, em outro contexto podemos falar também de doação de órgãos, que é algo que me encanta. E assim, dizer a vocês que muitos às vezes se autodefinem como eu não posso ser doador, eu tenho uma determinada doença, eu tenho um grupo sanguíneo raro que não se presta à doação. Não é assim, pessoal. Quem tiver algum tipo de dúvida acerca de uma situação específica pessoal, pode comparecer ao Hemoba, fazer uma consultoria, tirar as suas dúvidas, porque lá no contexto da unidade de hemotransfusão, de captação de doações, o indivíduo faz um cadastro, faz o teste da anemia para ver se de fato tem alguma limitação para essa doação acontecer, ele vai ver o seu peso, seus sinais vitais, vai fazer uma entrevista, onde sim, o profissional que faz o acolhimento e entrevista pode identificar alguma situação excludente, mas não a gente se negar ou acreditar que não possa doar sem fazer esse tipo de avaliação previamente. E nessa oportunidade, muitas vezes nós ganhamos em troca, além dos esclarecimentos, além da oportunidade de fazer o bem, como já disse, socialmente falando, é um ato solidário, mas nós temos também a oportunidade de ter acesso à nossa informação de tipificação sanguínea completa. Nós vamos confirmar, se houver alguma margem de dúvida, qual é o nosso grupo sanguíneo, qual é o nosso fator RH, e num contexto de doação, nós podemos ainda ter acesso a uma série de informações, como as doenças que são transmissíveis pela via sanguínea. Então, nós temos como exemplo clássicos hepatites B, C, HIV, HTLV, dentre outras. Então, é uma oportunidade de fazermos não só um exercício de cidadania, mas o autocuidado em saúde. Nós temos acesso a essas informações. Mas o que é exatamente ter um grupo sanguíneo identificado com fator RH? Como é que funciona essa tipificação sanguínea? Então, o primeiro entendimento nós temos hoje a classificação feita dos grupos sanguíneos em seres humanos no sistema chamado ABO. Nós temos genes relacionados à constituição das nossas hemácias, que são as células do sangue,
e que definem que tipo de sangue nós temos. Então, eles podem ser classificados em A, grupo sanguíneo do tipo A, do tipo B, do tipo AB ou do tipo O. E para que saibamos qual é o nosso tipo, são feitas testagens com os anticorpos e com os antígenos. Então, são reações antígeno-anticorpo. Então, se coloca a gotinha de sangue do indivíduo que está sendo testado e vai se aplicando aquele antígeno, o anticorpo específico, para ver se temos a presença daquele tipo de antígeno. Porque quem é A apresenta nas hemácias os antígenos A. Quem é B apresenta nas hemácias os antígenos B. Quem é A e B apresenta ambos os antígenos. E quem é O não tem a presença dos antígenos A e B. E por isso é possível identificar se há a formação daquele anticorpo ou não específico para cada subtipo. E assim, nós temos aqui de forma ilustrativa como aconteceria essa reação na nossa hemácia. E se forma uma reação de aglutinação ou de não aglutinação, que de forma mais ilustrativa dá para enxergar na testagem da lâmina qual é a reação obtida e se definir qual o grupo sanguíneo daquela pessoa, o tipo sanguíneo no sistema ABO. Uma vez entendido isso, pessoal, é interessante que compreendamos que quando há uma junção de parcerias para a formação e constituição de uma criança, e isso aqui vale, inclusive, no entendimento da reprodução humana assistida, quando nós pareamos gametas, tá? Um concepto, ele vai vir sempre advindo de um óvulo e de um espermatozoide. Aqui nós ilustramos mulher-homem, porque é o nosso contexto de concepção espontânea, tá? Na reprodução assistida, temos que parear em relação à origem daquele óvulo e à origem daquele gameta nas diversas configurações familiares que se colocam hoje no contexto da reprodução humana assistida. Mas o fato é que nós temos que compreender o que vai dar no final. Como seria possível, diante daquela específica junção, a formação e grupo sanguíneo do futuro concepto, da criança que vai chegar. E aqui nós temos, por exemplo, unindo óvulo com espermatozoide do tipo A, nós teremos uma criança do tipo A, mas nós temos algumas condições inerentes àquela pessoa que tem o grupo A, onde ela tem A e O, e aquela criança pode herdar de alguma forma também a constituição A e O. O que pode ocorrer também se eu unir uma mulher A com um homem O. Gente, nosso grupo sanguíneo tipo ABO, ele é formado por 2 pares de genes que também vieram da nossa mãe e do nosso pai. Então, diante dessa pluralidade, a gente até lembra da matemática, né? Análise combinatória, nós temos várias combinações de tipificação. Agora, deixando mais claro ainda, se eu tenho uma mulher do tipo A e um homem do tipo O, eu não vou ter uma criança do tipo B, por exemplo, ou AB. Eu só consigo ter do tipo A e do tipo AO, ok? Ou eu posso ter uma criança OO, porque se essa mulher for AO e esse homem AO, podem vir os 2 genes OS e se unirem. Então, chega a ser uma coisa jocosa, vira até mesmo uma brincadeira quando a gente vai unindo e somando as possibilidades. Mas o que é importante a gente entender é que no jogo das compatibilidades, nós podemos ter situações que não geram a possibilidade da compatibilidade. E esse é um princípio fundamental da hemotransfusão, do uso de sangue e hemoderivados. Isso funciona num contexto parental, quando vamos fazer um processo assistido, porque podem ter origens distintas e essa criança que vai ser formada ser gerada em um útero de seção, por exemplo. Mas no contexto espontâneo, não. Aquela criança que vai ser gerada terá uma compatibilidade inerente à mãe e ao pai,
sendo aceita plenamente no contexto ABO. O problema da imunização materno-fetal numa gestação espontânea advém muito mais do contexto do RH. Aí sim é que nós temos problemas de compatibilidade maiores, tá, pessoal? Então, muitas vezes, a icterícia que nós vemos precoce no pós-parto de mulheres não investigadas, ou aquele bebê que faz uma restrição do crescimento com condições estranhas no desenvolvimento fetal e que a mulher não tenha sido investigada de forma correta no pré-natal. Então, todos esses adventos são falhas de identificação precoce do contexto de fator RH, por exemplo. São os desfechos negativos que se alcançou por falta de um cuidado e zelo prévios. Então, é muito importante que tenhamos esse entendimento da importância de saber, de fato, o fator RH. Algumas pessoas até brincam, eu sou positiva, essa negativa. Eu não lembro, não. E isso passa desapercebido e a pessoa não acha relevante, quando, na verdade, é mais relevante do que até mesmo a questão do sistema ABO. Claro que ela é relevante, mas o fator RH também é preponderante para decisões de hemotransfusão e recebimento seguro de hemoderivados. Mas no contexto do ciclo grávido puerperal, do contexto conceptivo, ele é de suma importância. E aqui, só para vocês compreenderem um pouco mais, uma pessoa pode nascer com o genótipo do fator RH RR, que são 2 R's maiores, que vão configurar um RH final positivo. O Rzão, Rzinho, lembro de Mendele, quem vai lembrar das regras mendelianas aí da base? Então, a gente bebe dessa fonte sempre, pessoal. O Rzão com Rzinho, ele vai gerar uma pessoa com a presença do antígeno, porque há uma predominância do antígeno autossômico dominante do Rzão sobre o Rzinho. E nesse momento, a pessoa que tenha 2 R's pequenos é que será aquela chamada RH negativa. Mas eu consigo ficar vendo essa questão do genótipo, tem importância isso e relevância no cotidiano? Na verdade, o que mais importa no cotidiano é saber se é RH positivo e RH negativo. Isso porque, de fato, é isso que vai constituir na hora da junção homem-mulher, parcerias no processo conceptivo, a relevância para a formação da criança e os desdobramentos de aceitação do organismo materno. E aí vocês vão entender mais agora. Imagine que eu tenha uma mulher, uma parceira, ou a origem do óvulo que seja, negativos. E eu junte essa pessoa com um sêmen ou um rapaz que seja espontaneamente negativos. O que é que vai acontecer? Essa mulher vai engravidar de um bebezinho RH negativo, porque não há outra possibilidade aqui neste contexto, e haverá uma aceitação plena dessa gestação. No entanto, se essa mulher tem um fator RH positivo e ela se une a um homem, ou utilizamos nos contextos de gametas pareados um sêmen positivo, também haverá uma aceitação plena, porque essa criança ela pode vir a ser daquele contexto que combinamos anteriormente, Rzão, 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 Rzinho, mas ela será positiva e terá plena aceitação. Assim como ela pode também, essa criança, se tivermos 2 heterozigotos aqui, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, se unirmos e dermos aqui uma criança Rzinho, Rzinho, ela não será rejeitada por ser negativa pela mãe positiva, ok? É preciso deixar isso bem claro, tá? O nosso grande problema, pessoal, é quando a gente tem nessa mistura toda uma mulher RH negativa, cuja a condição do organismo dela aceitar um Rzão, Rzinho ou Rzão, Rzão inexiste. Se a criança vem com essa condição herdada pelo braço paterno, o organismo dessa mulher não será capaz de aceitar, em termos de compatibilidade sanguínea, essa criança.
E aí é que vem a raiz do problema da imunização RH. Então, vejamos, se nós podemos identificar qual é o RH da pessoa, da mulher gestante, fica mais fácil nós entendermos que o nosso sinal de alerta surge quando a mulher tem um RH negativo. Aquela mulher que tem um RH positivo, nós temos uma tranquilidade relacionada ao aspecto da imunização RH. Mas quando ela for negativa, os nossos olhares têm que estar bastante atentos para o desdobramento disso tudo. Então, seria interessante, a princípio, convidar o parceiro, o pai da criança, para fazer testagem, mas nós bem sabemos que nem sempre isso é possível, nem todos os contextos familiares são neste formato, e muitas vezes nós temos também as gestações não planejadas, infelizmente não há, às vezes, um convívio efetivo, né, após a gestação. Então, existem situações e circunstâncias que nos impedem de fazer a caracterização desse grupo sanguíneo do parceiro envolvido. E, por isso, acaba sendo muito importante o acompanhamento adequado daquela gestante através dos testes chamados CUMBS indireto. O CUMBS indireto, ele tenta identificar quem foi aquela mulher que em algum momento já foi sensibilizada ou estará sendo sensibilizada ao longo da sua gestação. Se nós conseguirmos fazer isso, inclusive antes, no momento de um planejamento, melhor ainda, melhor ainda. Porque o grande problema é quando isso passa desapercebido e a mulher já chega ao contexto da gestação com a identificação do dano e do agravo ao bebê, que já começa a apresentar consequências nefastas, como a própria hemólise das hemácias fetais, chegando a incorrer para desfechos como óbito intrauterino, entre outras condições graves para a criança. E aqui, pessoal, a história da primeira e da segunda gestação, que gera bastante confusão para as pessoas, né? É claro que para que a gestante apresente uma sensibilização ao fator RH positivo, primeiro ela tem que ser fator RH negativo, para que o sangue dela, de alguma forma, reaja frente a essa exposição de um sangue fator RH positivo e crie anticorpos. Então, ela está se defendendo, ela está defendendo o organismo daquela suposta agressão, daquela suposta não compatibilidade, mesmo sendo um bebezinho gerado dentro do seu próprio ventre e originário das suas próprias células, porque existe um reconhecimento dessas células que não pertencem ao mesmo grupo da mãe. E nesse momento, às vezes, essa reação ela é imediata, trazendo danos dentro da própria primeira gestação, e isso nem todo mundo sabe, mas pode ocorrer. Mas, na maioria das vezes, o contexto vai se delineando ao longo dessa primeira gestação, que desassistida segue sem uma intervenção médica, sem o uso adequado da imunoglobulina em nenhum momento, e a mulher persevera com a presença desses anticorpos, atacando literalmente o segundo concepto desde o momento mais tenro da sua geração. Pode ter aí desfechos abortivos, perdas recorrentes e depois chegando até a questões de desenvolvimento intrauterino alterada, como já citada anteriormente. Então, meus amigos, pode acontecer de forma mais frequente na segunda gestação, porque se faz necessária uma exposição primária. Mas não pensem que não possa ocorrer na primeira gestação. Imagine que nem sempre a mulher tem acesso ao sangue positivo somente no momento do parto. De fato, o momento do parto é o momento de maior exposição e trocas maternos fetais de sangue. Mas nós podemos ter isso acontecendo num descolamento prematuro de placenta, dentro da primeira gestação, um abortamento, que eu já comentei com vocês, um abortamento espontâneo anterior, um bebezinho com desfecho prévio alterado, até com morte intrauterina,
Pasmem, gravidez ectópica. Às vezes a mulher tem ali a gestação inserida na sua trompa, num lugar anômalo, mas sangra, tem descolamento, tem troca de célula materno-fetal. E isso pode sensibilizar a mulher. Episódios de mole datiforme, que também são considerados e abarcados dentro de histórico de abortamento, tanto doença trofoblástica gestacional, gestação ectópica, como abortamentos, entram como um contexto de antecedentes gestacionais. E lembrem-se que há ali a troca materno-fetal de sangue. Lembro ainda situações obstétricas que nos levem a uma manipulação maior, a amniocentese, a biópsia de vilo, que há um tempo atrás era bastante advogada, inclusive como rastreio de malformações fetais a partir dos 35 anos da mulher, com o advento de novos dados sanguíneos no sangue periférico da mulher, estudos específicos e desenvolvimento dos marcadores por imagem, nós acabamos prescindindo um pouco mais da biópsia de vilo, recorrendo apenas em condições onde hajam alta suspeição. Isso minimizou as invasões, mas lembre-se que isso tudo pode ocorrer e haver uma necessidade investigativa, e nesses contextos, se a mulher for fator RH negativo, ela precisa fazer a prevenção, pois senão ela terá exposição a fatores positivos. É imprevisível nesses contextos saber que fator RH seria aquele, principalmente se o companheiro ou a origem seminal for positiva. Então, realmente se faz necessária a abordagem preventiva e o uso da imunoglobulina em momento oportuno, que não é pós-parto, pessoal, é logo após a exposição sanguínea constatada. Tudo bem? Então, é um equívoco pensar que isso só é feito após o parto. Nós vemos boa parte das mulheres sensibilizadas com cumbis indireto positivo, que vem para aconselhamento, tendo relatos de negligência desses momentos. Talvez não a negligência do ponto de vista, digamos assim, de dolo, ou que a pessoa, por má fé, não tenha feito, mas muitas vezes por falta de acesso à imunoglobulina ou por falta dessa informação, indicação oportunas. Então, notem como é importante a gente estar atento a tudo isso aqui para uma indicação primária mais precoce, tá? Então, não esperem o momento do parto como um único contexto de exposição de uma mulher RH negativa diante de um bebê positivo. Claro que esse é o momento de maior troca, mas não é apenas nesse momento em que isso pode acontecer. E aqui, o que é exatamente esse teste de cumbis indireto? Muito parecido com o contexto do sistema ABO, nós utilizamos também uma reação antígeno-anticorpo, onde as hemácias sensibilizadas vão ser aglutinadas numa reação específica de anticorpo previamente conhecido de fator RH. E uma vez identificado esse cumbis, como a gente interpreta? Se eu estou no pré-natal, por exemplo, digamos que eu esteja até no pré-concepcional, que seria o ideal para a gente, né? No nosso contexto de tentantes e mulheres que desejam engravidar no MENACME. Se esse cumbis é positivo, eu diria que essa mulher é convidada a repensar o seu planejamento gestacional. Estar muito ciente e esclarecida dos prováveis desfechos que o bebê pode vir a ter, que são graves, tá? Mas, se mesmo assim aquela mulher engravidou, ela vai precisar de um acompanhamento de pré-natal de alto risco, porque podem ocorrer situações de agravamento, levando inclusive à necessidade de hemotransfusão fetal intrauterina, pessoal, que são situações invasivas, de alta complexidade, nem sempre disponíveis, que exigem todo um preparo e adequação do sangue que será utilizado, portanto, não é uma coisa corriqueira ou fácil de acontecer. As mulheres com cumbis negativo, pessoal, essas teriam o caminho livre. Então, fator RH negativo, candidatas a gestar ou já gestantes,
com cumbis indireto negativo, essas mulheres vão ter que fazer um segmento deste cumbis durante a sua primeira gestação ou durante a sua segunda gestação ou diante de qualquer situação gestacional a cada 4 semanas. Porque, como eu comentei com vocês, não apenas o parto faz o processo de exposição e sensibilização destas mulheres, ok? Então, queria deixar bem claro para vocês esse aspecto. Não esperem somente o momento do parto para se preocuparem com a questão da imunização RH. Ela é antecipatória, ela pode ser prevista, ela deve ser investigada antes mesmo da gestação acontecer. E aqui, gente, é muito ruim quando nós perdemos essa oportunidade, porque os processos relacionados à gestante afetada são bem ruins. Muitas vezes o prognóstico não é adequado, ele é sombrio para o bebê, há necessidade de muito investimento de exames, de ultrassonografias recorrentes com Doppler, de abordagens variadas de medicina fetal para garantir ou tentar evitar que aquela criança nasça com comprometimento muito grave, uma anemia hemolítica grave, dentre outras repercussões maiores, tá? Então, para a gente chegar nesse ponto de realizar a cordocentese, hemotransfusão fetal intrauterina, gente, tudo isso é de uma altíssima invasão e risco, inclusive, de vida para esse conceito. Eu trago aqui para ilustrar, porque boa parte dos documentos que nós temos hoje nas revisões bibliográficas e no que eu trouxe para vocês, fala muito acerca da vivência na gestação, ou seja, a imunização RH já instaurada na gestação. E nós não queremos isso, nós estamos falando aqui de concepção segura. Advogo e repito, nós temos condições de fazer todo esse tipo de aconselhamento antes, me permitam aqui a alusão grosseira, do leite derramado, ok? Então, aqui, para ficar bem fixado, se nós temos uma mulher RH negativo, ela tem o Rzinho na constituição genética dela, nós vamos dividi-la em 2 cenários. Aquela mulher que se une a um parceiro RH negativo, ou que utiliza uma amostra seminal nesse contexto, e ela vai gerar um bebezinho, um feto e um RN, RH negativos, Rzinho, e aqui não há nenhuma necessidade de uso da imunoglobulina anti-D. Mas aqui sim, aqui o que é que acontece, que a literatura é bem interessante nesse sentido. Se eu quero ser preventivo, eu já vou estar muito atenta à mulher que se une a um parceiro RH positivo, porque esse RN ele pode ser Rzinho, e não haver necessidade de imunoglobulina, mas eu só vou saber isso, gente, depois do parto, quando eu fizer a tipificação do bebê. Então, o que hoje se advoga muitas vezes, talvez seja pecar pelo excesso, seria desse parceiro positivo entender que haveria um potencial de ser um RN, Rzinho, com RH positivo, e utilizar a imunoglobulina, que não traria nenhuma repercussão a priori negativa para a saúde da mulher ou do feto. A questão é custo-efetividade que se coloca em pauta. Então, o que é que aconteceu? A experiência da USP de São Paulo. Em 2010, eles resolveram assumir esse contexto de, diante de um parceiro RH positivo e de uma mulher RH negativa, entender que caberia o uso precoce antes do nascimento do bebê e da identificação de tipificação sanguínea do RN, de utilizar a imunoglobulina. E o que é que eles fizeram? Então, mulher, fator RH negativo, homem, fator RH positivo, mulher com cumbis indireto negativo. Então, essa mulher passava a ser acompanhada no pré-natal deles e utilizar ainda na gestação, fosse primeira gestação, segunda gestação, não importasse,
Nesta configuração, as mulheres passaram a utilizar a imunoglobulina diante de todos esses cenários que eu estou trazendo aqui para vocês. E eles conseguiram, com isso, fazer, de fato, um movimento preventivo da imunização RH, reduzindo drasticamente as complicações e desfechos perinatais inadequados relacionados ao fator RH. Então, todas as mulheres com RH negativo não sensibilizadas utilizariam esse perfil de imunoglobulina antecipatório e, obviamente, o que é clássico, que seria no pós-parto, na dose de 300 microgramas, nas primeiras 72 horas pós-parto. Gente, essa é a janela ideal. 72 horas de pós-parto seria, sim, a nossa janela ideal. Mas, algumas vezes, ainda mais na atualidade, que nós sabemos que temos contextos como, por exemplo, assistência ao parto não em ambiente hospitalar, assistência ao parto em zonas rurais, que nem sempre tem acesso facilitado à ambiência de saúde, à ambiência hospitalar. Nós sabemos também que a disponibilidade do insumo não tem sido com a regularidade que nós gostaríamos, da imunoglobulina. Nós sabemos que nem toda unidade disponibiliza ou dispensa a imunoglobulina fora do contexto de pós-parto. Então, lá em São Paulo, foi necessário passar por um contexto de diário oficial para que o Estado de São Paulo assumisse todo aquele perfil ampliado. Fica aqui um convite para a nossa reflexão enquanto Bahia, para a gente pensar nessa estratégia mais ampla, ok? E aqui, para aquelas que não conseguem ter o acesso mais precoce, é possível ainda fazer o chamado resgate. É melhor do que deixar sensibilizar, sem dúvida. E nesse resgate, a literatura permite até mesmo o uso da imunoglobulina num prazo de 13 dias após o nascimento, ou até mesmo 28 dias em alguns trabalhos se coloca em situações excepcionalíssimas, na tentativa de não ter essa sensibilização da mulher. Queria comentar com vocês o seguinte também. Nós estamos num novo cenário com a retomada da possibilidade das laqueaduras tubárias pós-parto. O resgate, a técnica de Salter no pós-parto normal e a técnica clássica na laqueadura tubária Pomeroy, no intraoperatório das cesarianas. De uma forma ou de outra, lembrar, gente, que mesmo fazendo a laqueadura tubária e que aquela mulher, a princípio, não engravidaria novamente, não trazendo a priori um risco, né, para a questão da sensibilização de novas gestações, mas nós estamos na era da reprodução humana assistida. E eu vejo cada vez mais mulheres com arrependimento pós-laqueadura. Me preocupa muito esse nosso ponto de corte atual, esse resgate, né, do intraparto, que não é um momento assim muito pleno para as mulheres decidirem, mas de qualquer forma, fico alerta de que ainda assim, mesmo na laqueadura, nós devemos agregar a imunização, ou perdão, o uso da imunoglobulina anti-D, porque essa mulher pode se arrepender no futuro, querer gestar novamente, com novas parcerias, num contexto assistido, e infelizmente, se ela tiver o CUMBIS indireto positivado, não tiver feito a imunoglobulina no momento oportuno, nós não temos como sanar esse processo. Ela será uma mulher sensibilizada e com limites severos ao processo reprodutivo seguro. Aqui eu trago a última avaliação da Cochrane a respeito dessa conduta mais preventiva que eu estou trazendo para vocês. Não há um consenso ainda muito claro da literatura de que devamos adotar isso como algo rotineiro, porque, como eu disse a vocês, existem questões relacionadas a custo-efetividade, mas eu, sinceramente, vejo na nossa Bahia um cenário muito parecido pela magnitude que nós temos de Estado e não só as questões relacionadas de vulnerabilidade, escolaridade
e várias questões não planejadas que nós vemos aí de gestação ainda ocorrendo, eu vejo o nosso cenário de uma forma muito parecida com o de São Paulo. Nós somos uma megalópole hoje, nós somos uma região metropolitana enorme, se considerarmos apenas Salvador. E enquanto Estado, muitas zonas rurais desassistidas, muitas questões que eu já comentei aqui com vocês, e, portanto, meus amigos, pensar numa estratégia mais preventiva é cabível. Eu trago esse conteúdo aqui para que possamos conversar, para que as DIRES provoquem essas discussões, para que se possa conversar com os núcleos de dispensação de medicação de alto custo, enfim, que o Estado possa estar retomando e resgatando essas informações aí para assistência materna e fetal oportuna, porque eu não estaria aqui fazendo o meu papel, falando de concepção, de pré-concepção e concepção seguras, se eu não trouxesse essa perspectiva para vocês, de que, uma vez a mulher sensibilizada, seria o fato de nós já termos perdido a oportunidade devida. Não adianta fazer a imunoglobulina anti-D para mulheres com o CUMBS indireto positivo. Aí já houve a sensibilização, não tem mais como se fazer esse resgate. O que temos que fazer, sim, é o exercício rotineiro, permanente, de identificação de mulheres com fator RH negativo, com CUMBS indireto negativo, que estejam se unindo a parcerias ou sob o risco de exposição sanguínea, seja ela transfusional ou acidental ou de outros contextos, que nos permitam fazer o processo de imunoglobulina com mais precocidade do que apenas no pós-parto. Um forte abraço a vocês, espero que isso traga luzes, informações e suscite discussões interessantes para a melhoria do nosso atendimento em rede. Um abraço, pessoal!